Olá, sejam todos bem-vindos à semana 9 da disciplina de Língua Portuguesa 3. Eu sou o professor Luizano Mendes de Souza e na videoaula de hoje vamos falar de papéis temáticos. Essa é a primeira parte do conteúdo dessa semana e na semana que vem retornamos com o mesmo tema. Bom, o que são os papéis temáticos? Eles podem ser encarados de pelo menos duas perspectivas. Você pode olhar de um ponto de vista sintático e entender como os argumentos de uma determinada expressão linguística são preenchidos, ou olhar para como esses argumentos ou esses participantes são interpretados nas situações que os elementos linguísticos descrevem, que eles expressam diferentes tipos de relações. Bom, a gente vai tratar aqui da abordagem mais influente desse tipo de estudo, que adota uma perspectiva mentalista. Bom, o que são afinal esses papéis temáticos? O estudo desses papéis temáticos vai nascer a partir da constatação de que essas noções tradicionais de sujeito, objeto e adjunto são insuficientes para tratar das relações, especialmente semânticas, entre o verbo e os seus complementos ou os termos com os quais ele se relaciona dentro da oração. Por exemplo, se a gente olha aqui para essa sentença em 1A, João abriu a porta com a chave, nós vemos que em relação à situação que abrir descreve, nós temos diferentes papéis exercidos pelos seus complementos. Veja que João é o sujeito do verbo abrir, mas ele exerce a função de agente, é ele que executa a ação de abrir. Por sua vez, o objeto direto do verbo abrir, a porta, é o elemento que sofre a mudança de estado. Ela estava fechada, agora passa a estar aberta. E a chave é um instrumento, é um adjunto, é um termo opcional, que não é obrigatório de ser expresso sintaticamente. Agora compara com um B. A porta abriu. Veja que a porta em um A tinha o papel de sintático de objeto, agora que em um B passa a ter o papel sintático de sujeito. Mas percebam que a interpretação que damos para a porta continua sendo a mesma. Ela continua sendo aquela entidade que mudou de estado. Ok? É quem sofre a ação que o verbo abrir descreve. Agora compara com um C. A chave passou a ser o sujeito de abrir, mas ela continua sendo interpretada como um instrumento, aquele elemento que usamos para executar a ação de abrir. E a porta continua tendo a interpretação que chamaremos de paciente, é quem muda de estado. Então veja, embora em um A, um B e um C eu tenha diferentes sujeitos, né, sujeitos sintáticos, nesse sentido de que essa relação entre o elemento que antecede o verbo e que dispara nele algum tipo de concordância, né, que é essa modificação na estrutura morfossintática do verbo, ele se alterou. Né? João abriu a porta abriu, a chave abriu a porta. Mas as interpretações que nós damos para esses elementos que estão relacionados a essa situação que abrir descreve são sempre as mesmas. Agora compara com essas situações que temos em 2 e 3. Notem que agora a gente tem verbos que expressam diferentes situações no mundo. Em 2A temos João ama Maria, que é um sentimento, um sentimento que a gente experiencia psicologicamente. Ou 2B, João enxergou a luz no fim do túnel. Agora João experiencia uma sensação física. 2C, João acreditou no jornal. Veja que acreditar é um tipo de situação que envolve uma experiência psicológica. Então veja, amar, enxergar e acreditar são situações que descrevem, né, são verbos que descrevem situações que envolvem algum tipo de experiência ou percepção física ou psicológica. Agora compara com 3. João é bonito. Veja que é simplesmente a atribuição de um predicado, de uma qualidade
ao João. Ele não se envolve, nem, né, a gente não... Ser bonito não é um tipo de situação lá no mundo em que o João faz alguma coisa ou em que João experiencia algo, né? É simplesmente uma declaração de uma propriedade sobre esse indivíduo. Ou João tem uma casa, a mesma coisa. O João não faz nada nessa situação que o verbo ter, né, nesse sentido de posse, representa. Bom, na aula de hoje vamos ver os seguintes aspectos. Quais são os papéis temáticos e suas definições e como identificar os papéis temáticos principais. Bom, há várias listas na literatura e a gente vai partir aí da nossa leitura base, que é Cansada 2008, que apresenta os principais papéis propostos na literatura e com as suas respectivas definições. Então, um dos papéis principais é o de agente, definido como o desencadeador de alguma ação capaz de agir com controle. Vejamos aqui o exemplo: João quebrou o vaso com um martelo, então João desencadeia a quebra do vaso e ele tem algum controle sobre isso, pelo menos na leitura em que interpretamos o João como com alguma intencionalidade, né? Já que ele está usando o martelo, então a gente pode supor que, pelo menos num dado cenário, em que ele agiu com a intenção de fazer isso. Embora, claro, a gente possa imaginar situações em que ele não tenha feito isso intencionalmente, né? Agora, olha para 5. Maria correu. Aqui também Maria é o agente da ação, ela desencadeia a ação de correr e controla essa ação. Bom, o segundo papel que temos aqui é o de causa, que é o desencadeador de alguma ação sem controle. Então veja que em 6, as provas preocupam a Maria. As provas é quem desencadeia a preocupação na Maria, mas veja que as provas é um tipo de entidade que não é animada. Então a gente não pode supor nenhum tipo de intencionalidade da parte dessa entidade que provas designa. Então ela não tem controle sobre isso. Mesma coisa o Sol em 7. O Sol também é uma entidade animada e a queima que ela exerce sobre a plantação, também o Sol não tem controle sobre isso. Ele simplesmente desencadeia o resultado, que é a mudança de estado na plantação. O terceiro papel que temos aqui agora é o de instrumento, que é definido como o meio pelo qual a ação é desencadeada. Nessa sentença, João colou o vaso com a cola. Cola é um instrumento usado para desencadear essa ação descrita pelo verbo colar. O quarto é o paciente, que é a entidade que sofre o efeito de alguma ação havendo a mudança de estado. Veja que em 9, João quebrou o vaso. O vaso é quem sofre a ação que quebrar representa, né? Sendo que ela foi desencadeada aqui pelo sujeito João. Ou o acidente machucou Maria, Maria mudou de estado, ela não estava machucada, agora está depois que a situação de machucar foi desencadeada. Então, o paciente é um papel bastante importante. Então, sempre que você ficar em dúvida sobre esse, depois veremos um teste, né? Então, sempre tem essa noção, né? O paciente é aquele que sofre o efeito e muda de estado. O tema também é outro papel bastante importante e normalmente é definido como aquela entidade deslocada, ou seja, é uma entidade que sofre mudança agora, mas a mudança é de posição no espaço. Veja aqui no exemplo 11, João jogou a bola para Maria, a bola estava de posse de João e passou para a posse ou o local onde está Maria. Então, portanto, a bola se desloca. Ou a bola atingiu o alvo, no exemplo 12. Agora a bola, veja que em 11 a bola é o objeto, agora em 12 a bola
é o sujeito, e a bola, na situação que atingir, descreve lá no mundo, a bola sofre um deslocamento. O próximo papel, que é o de experienciador, é um papel também bastante importante, que é utilizado para a gente entender qual é o papel que as entidades executam, especialmente em verbos que representam ou designam algum tipo de situação de percepção física ou psicológica lá no mundo. Tá? Então, normalmente também tem a ver com um determinado estado mental. Olhando aqui, por exemplo, ó, João pensou em Maria. João é quem experiencia essa situação psicológica de que a gente nomeia como pensar. Ou ver, João viu um pássaro. Aqui na situação que o ver descreve, João é quem tem essa experiência física sensorial da visão do pássaro. Veja que ver, a gente não faz alguma coisa nesse sentido de que tem algum tipo de comportamento. Né? A mesma coisa pensar, não dá para, é difícil conceber o pensar como um tipo de ação, embora talvez num sentido muito alargado de ação, talvez possa estar, mas pensar talvez seja um tipo de coisa que a gente faça, né? Mas a perspectiva mais, né, mais dominante é perceber que o que o João faz, né, o que a entidade, que normalmente é o sujeito do pensar, ou do ver, ou mesmo de amar, como aqui em 15, é alguém que passa por algum tipo de experiência psicológica ou física. Ok? Bom, o nosso próximo papel agora é o de beneficiário, que é definido como a entidade que é beneficiada pela ação descrita. Como no exemplo em 16, João pagou Maria, a Maria foi beneficiada pela ação de pagar. Ou João deu um presente para a Mana, em que a Mana é quem se beneficia da ação descrita. Veja que aqui eu tenho uma preposição que normalmente a preposição para, pelo menos com esses verbos de transferência, como é o dar, vão indicar para quem, né, aquele argumento, normalmente um objeto direto, um presente, ele está sendo dirigido. Né? Veja que normalmente com um verbo do tipo dar, ele tem três entidades envolvidas. Né? Quem dá, o que é dado e para quem é dado, e normalmente esse argumento de beneficiário é introduzido aqui por uma preposição que indica o destino, né, dessa entidade que está se deslocando, e ela é, portanto, então, quem se beneficia da ação que dar descreve. Mas note aqui, comparando com 16, em João pagou Maria, que Maria é a beneficiária, mas eu não tenho nenhuma preposição que indica o destino, né, do pagamento, já que o verbo pagar por si só já cumpre, né, essa função de representar essa transferência monetária, né, ali que tem origem no João e se dirige para Maria. Bom, nosso próximo papel é o chamado objetivo, que também pode ser chamado de objeto estativo. É a entidade a qual se faz referência assim que esta desencadeie algo, seja afetado por algo. Note aqui em 18, João lê um livro. O livro, ele não muda de estado. Né? Dá para a gente pensar o que é a situação de ler ou a ação de ler. Na ação de ler, o João faz alguma coisa, né, com o livro, que é isso que a gente chama de ler, mas o livro não muda de estado, ele permanece inalterado. Mesma coisa na situação descrita por João a Maria também não é afetada pela ação de amar, pelo menos numa leitura simples de amar. Né? Claro, eventualmente quem ama pode fazer coisas em relação ao ser amado, né, de diversas naturezas, mas em relação à situação que amar representa, a gente entende que ela não é afetada por isso.
Bom, nosso próximo papel é o locativo, que é o lugar em que algo está situado ou em que algo acontece. No exemplo 20, eu nasci em Belo Horizonte. Belo Horizonte é, então, o local onde o nascimento ocorreu. O show aconteceu no teatro. O teatro é o local onde algo aconteceu. Claro, veja que normalmente os locativos vão aparecer com preposições, né? Eu nasci em Belo Horizonte. O show aconteceu no teatro, onde eu tenho a preposição em. O em normalmente dá essa leitura de relação entre algum acontecimento e em um local. Mas note que verbos como nascer não necessariamente precisam ter um argumento de lugar. Né? Eu nasci pode ter como complemento, sei lá, uma data. Né? Eu nasci em 1981. Ou eu nasci há 10 mil anos atrás, como disse o Raul Seixas lá e o Paulo Coelho na música. Então, o nascer pode ter como complemento um lugar no espaço, né? Ou um lugar no tempo. Veja que acontecer é algo parecido, né? O show aconteceu no teatro. Posso ter como complemento um lugar no espaço, né? O show aconteceu no teatro, o show aconteceu na praça, o show aconteceu em Curitiba, mas pode ter como complemento um lugar no tempo, né? O show aconteceu às 20 horas, né? Ou o show aconteceu ontem. E se eu não tiver um complemento desses, parece que é esquisito, né? O show aconteceu, talvez só com uma resposta, né? E aí, o show teve ou não teve? Ah, sim, o show aconteceu. Então, parece que em algumas situações você pode usar o verbo acontecer sem nenhum complemento de lugar ou tempo. Tá. Bom, o nosso próximo papel é o papel de alvo, entidade para onde algo se move, tanto no sentido literal como no sentido metafórico. Sara jogou a bola para o policial. Aqui o policial é o alvo da ação de jogar, é para onde a bola vai se dirigir. Já em 23, João contou piadas para os seus amigos. Os seus amigos é o beneficiário, né? Numa certa leitura, mas veja que também é para onde as piadas se dirigem. Então a gente pode entender que os seus amigos, ali o papel dessa entidade aqui plural, né, os seus amigos, é para onde as piadas estão se dirigindo nessa ação que o verbo contar descreve, ok? Por fim, o nosso último papel é o papel de fonte. É a entidade de onde algo se move, tanto no sentido literal como no sentido metafórico. Então, João voltou de Paris. Paris é a entidade de onde o João partiu. Né? Então, veja que é bastante comum que essas entidades que têm papel de fonte sejam introduzidas por uma preposição de, tá? Que normalmente tem essa leitura mais concreta de ser o local de onde alguma coisa parte. Como aqui, né, em 25, João tirou aquela ideia do artigo do Chomsky, então o artigo do Chomsky é o local de onde a ideia veio, né? Mas veja que é num sentido algo metafórico. A ideia, ela não, né, não vemos a ideia se movendo do artigo lá do Chomsky. Então a gente tem uma leitura aqui mais abstrata dessa ideia de ser a fonte. Então, o que é importante a gente ter em mente é isso aqui. Papéis temáticos são funções semânticas, tá? Depende muito de como nós interpretamos o papel que uma dada entidade tem em relação à situação que o verbo descreve. Então, a dica é sempre essa: olhe para o verbo. Olhe para o verbo, tente visualizar que tipo de situação lá no mundo ele está descrevendo e tente entender quais são os papéis, né,
que cada entidade está exercendo ali na situação lá no mundo que o verbo nomeia ou descreve, né? O Steven Pinker usa uma metáfora dizendo que o verbo é o chassi da sentença. Então, a estruturação toda da sentença se dá pelo verbo. Então, portanto, tenha em mente isso. Olhe para o verbo, tente entender como se estivéssemos numa encenação teatral. Imagina lá, bom, a situação de ver. Eu tenho uma situação de ver lá no mundo. Quem vê? O que está sendo visto. Então, veja, o verbo ver precisa de pelo menos 2 elementos. Quem vê e o que está sendo visto. Não, quem está exercendo esse papel de quem vê? Quem está exercendo esse papel do que é visto? Ok? Então, essa é a caracterização intuitiva, digamos assim, dessa relação que o verbo estabelece com os seus complementos. Claro, veja, essa é uma primeira aproximação. Como veremos agora, você tem também algumas formas mais seguras, um tanto mais seguras, de entender essas relações. Tá? É esse o papel que essas definições têm para a gente, de nos dar um instrumento mais seguro de olhar para o verbo e para os seus complementos e entender que tipo de relação eu tenho ali, né? Veja que em 26, João quebrou o vaso com o empurrão que levou. A gente tem essa intuição de que o João fez alguma coisa, aparentemente, né? Daí vem essas definições, como a de Filmer. É responsável voluntária ou involuntariamente pela ação, já que quebrar, a gente, como eu disse anteriormente, pode ser um tipo de situação em que o João não necessariamente foi o desencadeador voluntário, ele simplesmente acabou encostando no vaso e o vaso quebrou. Então ele não fez aquilo intencionalmente. Veja que já para o Halliday, o agente tem que ser uma entidade que controla a ação. Né? Então veja que em 26, o João não seria exatamente um agente porque ele não controla o processo. Né? Pelo menos nessa situação em que ele quebrou involuntariamente o vaso. Né? Já para o Schaff, quem realiza a ação, seja animado ou não. Então, sei lá, você pensa naquele exemplo lá do sol, o sol queimou a plantação, o sol seria um agente, já que ele desencadeia a ação, né, realiza a ação, e ele não é uma entidade animada. Então, a gente poderia entender nesse exemplo, o sol queimou a plantação, poderia conceitualizar o sol, nesse caso, como um agente. Olha agora um outro papel aí interessante, que é o de instrumento, que também tem definições que não necessariamente concordam. Né? Na definição do Schaff, um instrumento é um objeto usado pelo agente, né? Ou é um objeto ou força causadora casualmente envolvido na ação. Então veja, João colou o vaso com a cola. A cola é um objeto usado pelo agente e ela causa a cola do vaso. Né? Agora, olha para a definição do Filmer: causa imediata ou estímulo de eventos psicológicos. Bom, se você pensar, tá, professor, causa imediata, será que a gente não poderia interpretar a cola aqui como a causa, né, da cola do vaso, né, do vaso voltar a esse estado de estar colado inteiro? Talvez, né? Num certo sentido, acho que talvez a gente possa pensar que sim. Mas veja que ele não é um estímulo de eventos psicológicos, né? Até algo estranho, né? Você pensar, puxa vida, um instrumento é um estímulo de evento psicológico? Pensa naquele exemplo lá, né? As provas preocupam a Maria. Será que numa leitura aí filmoriana das provas, a gente poderia dizer que a prova é um instrumento da preocupação? Veja que mais ou menos, né? Não, parece que não faz muito sentido olhar para o instrumento como um estímulo de evento psicológico, ao mesmo tempo que a gente entende ali, né, que a prova
poderia ser caracterizada nesses termos, né? Como um estímulo de um evento psicológico que é a preocupação, mas a gente não gostaria. Eu acho que não sou algo contraintuitivo dizer que as provas são um tipo de instrumento, né, na situação de preocupar, descreve lá no mundo. Então veja que a gente não precisa também tomar essas definições como camisas de força, é sempre bom tê-las em mente como um norte, né, como um guia para que a gente olhe as situações lá no mundo e entenda como os papéis se relacionam com os verbos, né? E afinal, né, a gente faz ciência, então estamos aí para questionar também as respostas oferecidas por aqueles que nos precederam. Bom, tem algumas questões, né? Veja que em alguns momentos eu falei, pá, esse cara pode ser um alvo, pode ser um beneficiário e tal. Tem uma coisa assim, né? Quando a gente olha para algumas situações como compra, né? João comprou um carro de Maria, como no exemplo 28. O João, ao mesmo tempo em que ele é o agente da compra, né? A gente percebe que, né, comprar é um tipo de situação que diríamos, acho que sem sombra de dúvida, que o João faz alguma coisa. Então ele é sem dúvida um agente. Mas se a gente olha para o papel que o carro tem aqui, o carro é algo que estava na posse da Maria, né? Veja que de Maria aqui tem um D, que vai indicar que a Maria é a fonte do carro. Então, o carro a gente pode interpretar como sendo uma entidade que estava na posse da Maria e que se desloca para a posse do João. Então, se eu tenho uma situação de deslocamento de uma entidade X para uma entidade Y, uma dessas entidades pode ser a fonte, que é o caso da Maria. Então quer dizer que o João seria um alvo também, né? Então, peraí. Então, tem situações em que alguns argumentos ou entidades vão receber mais de um papel, aparentemente, né? Ou olha para 29, João correu muito, que é uma situação relativamente simples, né? A situação de correr lá no mundo, em que eu posso ter duas interpretações para o sujeito aí, né? O João pode ser ao mesmo tempo que é um agente, né? Acho que todo mundo tranquilamente diria isso, mas ao mesmo tempo ele é um tema, se a gente pensa no que a ação de correr descreve, que é uma ação de deslocamento no espaço, que embora seja é um outro tipo de deslocamento, é um deslocamento diferente do tipo que a gente usaria para falar com o verbo caminhar, por exemplo. Bom, temos alguns testes para identificar os papéis. Os agentes, eles aceitam modificadores, como deliberadamente, intencionalmente ou com a intenção. Veja aqui o exemplo em 30. João pegou o livro de Maria com a intenção de lê-lo. Eu posso usar o advérbio aqui com intenção, tranquilamente, isso me é um indício de que o verbo pegar é um verbo que toma um agente. Já olha para 30b. João ganhou o livro de Maria com a intenção de lê-lo. Note que essa sentença é um tanto estranha, por isso que a gente coloca uma interrogação ali no início, né? Para marcar que, tem algum estranhamento aqui, né? E a gente pode atribuir esse estranhamento a presença desse adjunto com a intenção. Como assim ganhar com a intenção? Veja, então ganhar não é um tipo de verbo em que eu vou ter uma situação em que o sujeito é um tipo de agente, né? Outro tipo de teste é a inserção de suspeitos agentes ou pacientes em estruturas como o que X fez foi, que aí onde X seria o meu agente, ou o que aconteceu com Y foi blá blá blá, onde o Y é o paciente,
ou a combinação dos dois, como em 31C, o que X fez foi com Y, foi blá blá blá, onde X seria o agente e Y o paciente. Vamos aplicar agora aqui, num exemplo, o João quebrou o vaso com um martelo, o que o João fez foi quebrar o vaso com um martelo. Veja, sentença perfeita, então João aí pode ser alguém que faz alguma coisa, né? O que aconteceu com o vaso foi o João quebrá-lo com um martelo. Então veja, o que aconteceu com o vaso, então posso dizer que alguma coisa aconteceu e o que aconteceu foi a quebra dele. Ou a combinação, né, o que João fez com o vaso foi quebrá-lo, em que daí o João é o agente e o vaso é o paciente. Veja, a questão é que a gente tem os testes mais comuns são esses dois, então, né? Você usar um advérbio como deliberadamente ou intencionalmente, ou a reestruturação da oração tentando identificar claramente quem faz o que com quem, né? Para identificar agentes e pacientes. Tem uma questão, né, como eu mencionei, parece que tem situações em que eu tenho dois papéis sendo atribuídos a um participante, né? Tem algumas abordagens na sintaxe que vão estipular o chamado critério tetra, que diz o seguinte: um sintagma nominal recebe um e apenas um papel temático, que esse é um olhar sintático para a história. Veja, qual é a categoria linguística que vai receber papel temático? São sintagmas nominais, ok? Então, essa é outra dica para ficar de olho. Tenta olhar para a oração, identificar os elementos nominais ou os sintagmas nominais e entender qual é o papel temático que essa entidade está recebendo. Bom, a gente viu que há casos em que alguns sintagmas recebem dois papéis, né? Como a Sue bateu no Fred. Então, num certo plano, a Sue é o tema, né? É quem se desloca, e o Fred é o alvo, né? A gente pode entender bater no sentido de se chocar, né? Em que a ação de bater envolve algum tipo de contato físico em que uma entidade se desloca e entra em contato com a outra. Mas veja que ao mesmo tempo Sue bateu no Fred, a gente pode entender a Sue como um agente. Veja que eu posso dizer alguma coisa como Sue bateu intencionalmente no Fred, onde o Fred então seria um paciente. Então eu tenho um plano temático que pode ser concebido como um plano que tem a ver com o deslocamento das entidades no espaço, e o plano da ação, que aí envolve alguém fazer alguma coisa que pode ou não afetar ou mudar o estado da outra entidade. Veja que em 35 o Pete jogou a bola. O Pete é a fonte, é de onde a bola parte, né? E a bola é a entidade que se desloca, portanto ela é um tema. Mas ao mesmo tempo, o Pete é quem é o agente. Posso dizer alguma coisa como intencionalmente o Pete jogou a bola, o Pete deliberadamente jogou a bola. E no plano da ação, a bola, portanto, seria um paciente, já que ela sofre a mudança de estado, já que ela foi jogada. Ok? Então, para compreender plenamente esses dois planos, né, que aí é a proposta do Jackendorf, sempre tem em mente essa divisão entre deslocamento, um aparente deslocamento no espaço, e no plano da ação, quem faz o que para quem. Bom, então concluindo essa breve aula sobre papéis temáticos, nós vimos quais são os papéis principais e as suas definições, né? As noções de agente, paciente, experienciador, tema, etc. E vimos aí alguns testes para identificar especialmente os agentes e pacientes. Bom, era essa a história que eu tinha para contar para vocês.
na videoaula de hoje e voltaremos na próxima semana falando mais sobre papéis temáticos. Era isso, uma boa semana a todos e até a próxima.